Olá, boa noite, tudo bem, gente? Deixa eu organizar as coisas aqui. Pronto. O vídeo de hoje vai ser sobre um gênero bastante importante, principalmente a partir do século XIX, que é a crônica. A crônica ela é considerada um texto que está no meio do caminho entre o texto jornalístico e o texto literário. O que isso quer dizer? A crônica, então, ela mescla esses dois tipos básicos de texto. Qual é a principal característica do texto jornalístico? É o quê? É a impessoalidade, ou seja, é o uso da terceira pessoa. Sempre eles, elas, ele, ela, é sempre o assunto por fora. Nunca o eu aparece. E o texto literário já tem uma característica diferente, né? Já tem uma marca do eu muito forte. E também a própria linguagem de ambos os textos são diferentes. Por quê? Como é que se escreve um texto jornalístico? Usa-se muito o quê? Sentido denotativo, ou seja, aquele sentido padrão da palavra, em que tu lê uma única vez e tu não fica pensando, o que ele quis dizer. Já o texto literário já usa o sentido conotativo, que é o quê? Aquele sentido que tu lê algo e tu fica pensando, nossa, mas eu acho que ele pegou essa palavra e ampliou o sentido dela. Só um exemplozinho básico. Por exemplo, nós temos a palavra sol. Quando tu dizes que o sol brilha lá fora, isso aí é o que? Sentido denotativo, que é o que? Aquele sentido padrão, aquele sentido normal da palavra. Agora, quando tu flertas com alguém, quando tu estás enamorado, e aí tu falas, tu és o sol da minha vida. Aí não é mais aquele sol que nós vemos todos os dias de manhã, mas sim o que? O sol aí tornou-se um outro tipo de coisa, algo mais amplo, algo mais sensível, algo da característica do autor. Então, o sol, quando tu pensas no astro que brilha, é o que? Sentido denotativo. Quando tu pensas naquele sentido que é assim, alguém que tem muito brilho, alguém que é muito importante, aí é sentido conotativo, né? Então a crônica ela mescla os dois tipos de texto. O texto jornalístico, por quê? Porque a crônica pega um fato real, um fato contemporâneo, ou seja, um fato atual, mas faz isso de uma forma o quê? Mais artística e menos dura do que o jornal, né? Porque quando tu lê um jornal, tu vê todos os fatos ali serem assim falados, né, de uma forma muito dura, muito assim sem margem para que tu fique interpretando coisas. Tu lês um texto jornalístico e tu o absorve. Já um texto literário é um texto que tu tem que ficar divagando sobre ele, ou seja, tu tem que ficar pensando, nossa, o que será que ele quis dizer realmente com isso? Então a crônica fica no meio termo. Por quê? Porque ela pega um fato importante, né, um fato real, mas usa para falar desse fato certos artifícios literários que fazem com que o leitor fique de boca aberta. Nossa, olha só o que ele falou desse tema tão, né, atual, mas ele falou assim, sabe, de uma forma artística, né, de uma forma sensível. Por quê? Porque na crônica o eu, que é o autor, ele se coloca. Então ele pode colocar também, além de dados, ou seja, além de informações,
informações, ele pode colocar a sua própria visão de mundo. Por causa disso que eu digo que a crônica ela é o quê? Um gênero híbrido. Híbrido porque mescla dois tipos de texto, dois ou mais tipos de texto. E uma das principais funções da crônica é o quê? Né? Falar sobre a realidade. Né? Ou tu fala, né, como é essa realidade, ou tu tenta explicá-la. Quando tu tenta explicá-la, a crônica ela pega partes de outro tipo de texto, que é a dissertação. O que é a dissertação? Ele é um texto em que tu expões as tuas ideias, ou seja, todo o teu conhecimento, para quê? Para que quem leia consiga concordar contigo, assim, nossa, realmente ele tem razão. Por causa disso que a dissertação ela é um texto acadêmico, ou seja, de nível cultural mais elevado. Por quê? Porque ele mexe com as ideias, mexe com informações, mexe com dados. Então a crônica sempre vai ser o quê? Um gênero híbrido, porque pega aquela coisa, né, jornalística do agora e mistura com outros tipos de texto. Né? Vamos dar uma olhadinha então ali, ó. Crônica e dissertação, que é o que? A crônica dissertativa, que é aquela crônica que pega um fato real, ou seja, um fato agora, algo assim que está acontecendo, e tenta explicar com tudo que os autores entendem sobre aquele assunto. Claro que eles podem se pôr no texto, mas eles também se apoiam em dados oficiais, né? Em dados que eles leram, em dados concretos, em dados certos. Né? Então a crônica, vamos dar uma definição de crônica. Né? Crônica ela é um gênero, ou seja, é um conjunto de textos que tem mais ou menos as mesmas características, que tem uma relação com a ideia de tempo. Ó. Eu vou frisar ali, ó, tempo. Por quê? A crônica mexe com fatos atuais, né, com fatos contemporâneos, ou seja, fatos que estão gritando no nosso ouvido. E consiste no registro de fatos do cotidiano em linguagem literária. Então, ó, mescla esse registro de fatos, que é uma característica jornalística, com a linguagem literária, né? Que é aquela linguagem em que tu brinca mais com as palavras. Né? Então, a palavra crônica ela é de origem grega, porque cronos em grego é tempo. Né? Por causa disso que nós temos várias palavras nossas com cronos que tem ideia de tempo, como cronômetro, que é o quê? Aquilo que mede o tempo. Né? Então, a crônica ela é o quê? Um texto perecível. O que é perecível? Aquilo que estraga fácil. Né? Mas só que estraga fácil como? A crônica ela tem que ser lida agora, já. Porque ainda ela tem o quê? Aquele sabor da atualidade. Porque quando tu lês uma crônica muito antiga, tu tens que reconstruir como é que era a sociedade naquela época. Né? Aí tu vai pensar, então ele quis dizer isso porque lá naquela época tinha escravidão, por exemplo. Né? E aí eu vou trazer agora um trecho de uma crônica de um dos maiores cronistas brasileiros do século XX, que é o Paulo Mendes de Campos. Ele é um mineiro, mas ele viveu muito tempo no Rio de Janeiro. E ele fala muito sobre o brasileiro, quais são as características do nosso povo, né? Só que ele faz isso, né, é de uma forma bem leve, bem humorada, mas ele traz verdades bem inquietantes. Então nós vamos ver um exemplo de como se organiza uma crônica dissertativa. Vocês vão ver. Ali, um exemplo de crônica dissertativa. Vamos lá, eu vou ampliar a tela aqui.
Eu vou tentar colocar mais aqui pro lado, para não ficar a minha cara ali na frente. Como a pessoa assim, né, querendo exibição do zoom. Vamos ver uns 80% do zoom. Isso, para ficar mais bonitinho. Então tá, vamos olhar ali. Eu vou puxar mais aqui pra cá, pra ficar mais interessante. Isso. Deixa eu ver como é que vai ficar na tela. Né? Então a gente vai ver aqui. Eu vou ver se eu coloco a minha cara um pouquinho menor, para não dominar o texto, né? Que nós temos que prestar atenção no texto. Ó, ele começa então a crônica dele assim, ó. Há em nosso povo duas constantes que nos induzem a sustentar que o Brasil é o único país brasileiro de todo o mundo. Brasileiro até demais. Colunas da brasilidade. As duas colunas são a capacidade de dar um jeito e a capacidade de adiar. Vocês estão vendo que ele começa a crônica como uma dissertação tem que começar. Esse primeiro parágrafo aqui, ele é o quê? Ele é a introdução. Em uma crônica dissertativa, o primeiro parágrafo, ele tem que ter o quê? A introdução do teu assunto. Ele pega o quê? Ele pega e ele faz uma brincadeira. Por quê? Porque a crônica, ela é o quê? Um gênero mais leve. Ela é né, um tipo de texto que ela brinca com as palavras. Vocês estão vendo que ele faz um certo humor. Então, o Brasil é o único país brasileiro. Mas isso é claro. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Mas aí ele explica o que é ser brasileiro. Ó, colunas da brasilidade. O que isso quer dizer? Que o fato de ser brasileiro está em duas colunas, né? Em dois sustentáculos, que são quais? A capacidade de dar um jeito e a capacidade de adiar. Então, aqui está o que? O que ele vai falar na crônica. Então, o primeiro parágrafo da crônica, tu tens de fazer o quê? Tu tem que pegar o tema e tu tem que recortá-lo. Como isso se faz em uma dissertação. Tu pega um tema amplo, muito grande, né, que é falar sobre o povo brasileiro nesse caso, e aí tu recorta. Tu pega só a capacidade de dar um jeito e a capacidade de adiar as coisas. Então, a crônica dissertativa aí vai falar sobre esses dois pontos que eu destaquei aqui em negrito. Né? A capacidade de dar um jeito e a de adiar. Então, crônica dissertativa tem o seu primeiro parágrafo tal qual uma dissertação, que é aquele texto que vai defender alguma tese, ou seja, alguma ideia. Só que, como é crônica, ele se faz como? É de uma forma mais literária, de uma forma que brinca com as palavras. Ou seja, vocês podem brincar na crônica com a forma de escrever. Pode ser algo sério? Claro que pode. Como é esse texto? Ele é sério. Mas ele brinca com as palavras. Aí a crônica se torna algo mais gostoso de ler. Né? Porque ela é um texto mais leve, mas mexe com coisa séria. Então ali, ó. Aí o segundo parágrafo, ele vai falar sobre um dos pontos que ele recortou ali no primeiro. Os temas dessa crônica são dois. A capacidade de dar um jeito e a capacidade de adiar. Aí no segundo parágrafo, ele vai falar brevemente sobre a capacidade de dar um jeito. Vamos ver ali, ó. A primeira, que é a capacidade de dar um jeito, é ainda escassamente conhecida e nada compreendida no exterior. A segunda, no entanto, já anda bastante divulgada lá fora, sem que, direta ou sistematicamente, o corpo diplomático contribua para isso. Então ele pegou aquele tema que ele falou ali, né? Minha crônica vai ser sobre isso. Aí ele já falou mais sobre isso. Diga-me mais sobre isso.
Só que aqui ele deixou claro que ele vai se deter na segunda característica do brasileiro, que é a capacidade de adiar. Porque a primeira ainda não está muito clara lá fora. Mas a segunda, todo mundo já sabe. Todo mundo lá fora sabe o quê? Que nós, brasileiros, gostamos de adiar as coisas. Deixa para a semana que vem, deixa para amanhã, deixa para mais tarde, né? Aí ele vai brincar com essa característica, mas com dados, mas com pesquisa, mas com coisa séria. Mas ele brinca com as palavras. Ó. Aí no terceiro parágrafo ele entra no assunto que ele vai falar mais, que é a capacidade de adiar. Aquilo que Oscar Wilde e Mark Twain diziam apenas por humorismo, nunca se fazer amanhã. Aquilo que se pode fazer depois de amanhã não é no Brasil uma deliberada norma de conduta, uma diretriz fundamental. Não, é bem mais forte do que qualquer princípio da vontade. É um instinto inelutável, uma força espontânea da estranha e surpreendente raça brasileira. Aí ele está falando o quê? Que essa capacidade nossa de adiar não é só uma mera característica ou assim uma regra de conduta, mas isso aí faz parte do nosso espírito. Mas ele brinca com as palavras, né? Aqui a gente não sabe se ele está tirando sarro ou se ele está falando sério. Não, não, é bem mais. Eu estou destacando. Ali, é bem mais forte do que qualquer princípio da vontade. É um instinto inelutável, ou seja, contra o qual nós não lutamos. Por quê? Porque ele já está entranhado na gente. Aí o quarto parágrafo da crônica. Para o brasileiro, os atos fundamentais da existência são nascimento, reprodução, procrastinação e morte. Esta última, se possível, também adiada. Adiamos em virtude de um verdadeiro e inevitável estímulo inibitório. Do mesmo modo que protegemos os olhos com a mão ao surgir na nossa frente um foco luminoso intenso. A coisa deu em reflexo condicionado. Proposto qualquer problema a um brasileiro, ele reage de pronto com as palavras logo à tarde, só à noite, amanhã, segunda-feira, depois do carnaval, no ano que vem. Adiamos tudo, o bem e o mal, o bom e o mal, que não se confundem, mas tantas vezes se desemparelham. Vocês estão vendo aqui, então, aqui ele fala o quê? Ele fala de algo sobre a nossa capacidade de adiar, mas ele faz uma paráfrase. Aqui, nessa primeira frase do quarto parágrafo, ele faz uma paráfrase. O que é uma paráfrase? A paráfrase é quando tu pega uma frase e tu a reescreve com o mesmo sentido, mas aqui ele introduziu algo novo, que é a procrastinação. O que é procrastinar? É quando tu adia algo. Essa palavra vem lá do latim cras, que é amanhã em latim, é cras, C-R-A-S. Então, procrastinar é quando tu deixa algo para amanhã. Olha a pergunta do Guilherme. Os textos da Marta Medeiros são exemplos de crônicas? Vou colocar ali, né? Ali está a pergunta do Guilherme. Obrigado, Guilherme. Então, os textos da Marta Medeiros são, mas são crônicas narrativas, ou seja, em que ela só conta algo que está diante dos olhos dela. Né? Já essa crônica que eu coloquei, a do Paulo Mendes de Campos, ela é o quê? Uma crônica dissertativa. Por quê? Porque ela busca o quê? Comprovar algo que ele já falou ali no primeiro parágrafo. Ele põe dados. Ele põe o quê? Coisas que são, né, conhecidas por todo mundo. Como ali, no terceiro parágrafo, que ele ali brincou, né, com Oscar Wilde e com Mark Twain, que são dois escritores, né, de língua inglesa. Só que um é irlandês e o outro é norte-americano.
que eles já brincavam no século XIX, que ali, ó, eu vou destacar ali, ó, nunca se fazer amanhã aquilo que se pode fazer depois de amanhã. Isso eles assim falavam em tom de brincadeira. Mas aí o Paulo Mendes de Campos, que é o autor dessa crônica, fala que isso é brincadeira lá fora. Aqui isso faz parte do nosso espírito. Né? Por causa disso que os atos fundamentais da existência, no quarto parágrafo, que ele faz, né, uma paráfrase, ó, nascimento, isso aí fala o quê? Fala a biologia, que o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Só que aqui ele brinca que o brasileiro são, ele nasce, ele se reproduz, ele procrastina, ou seja, ele vai adiando coisas e ele morre. Até a morte também, se possível, pode ser adiada, né? Ficou claro mais ou menos isso aí que tu perguntou, assim, sobre a tua pergunta, que aí eu vou gravar esse vídeo no YouTube também, para que os alunos possam ver mais tarde. Mas eu espero que tenha ficado um pouquinho claro de como é que se faz uma crônica dissertativa. Então, ó, retomando. A crônica dissertativa mexe com o quê? Mexe com a defesa de uma ideia. E onde é que vem essa ideia? Vem logo ali no primeiro parágrafo, ó. Ele vai falar sobre duas coisinhas aqui. Aí no segundo parágrafo ele fala que essa primeira coisa ainda não está muito clara, mas que ele vai se deter na capacidade do brasileiro de procrastinar, ou seja, de adiar as coisas. Né? E aí no terceiro, quarto, quinto parágrafo, não importa quantos parágrafos venham, ele vai o quê? Desenvolver esse tema por meio de ideias. Aqui ele pegou o Oscar Wilde e o Mark Twain. Aqui ele fez uma paráfrase da biologia, né, com as fases do homem e do ser humano. Né? E ali ele brinca ali, ó, a coisa nossa, mas de deixar tudo para mais tarde, deu em reflexo condicionado. Aqui novamente ele brinca com a biologia. O que é um reflexo condicionado? Aquele tipo de movimento que tu faz sem pensar. Como por exemplo, né, quando tu bate lá no teu joelho e aí a tua perna levanta. Isso é um reflexo condicionado. Então, para nós, deixar tudo para mais tarde já é um reflexo condicionado. Por quê? Aí ele explica, ó, proposto qualquer problema a um brasileiro, o que ele faz? Mais tarde, amanhã, depois do carnaval, no ano que vem. Né? Isso é o que é a procrastinação que faz parte da nossa cultura. Então, vocês estão vendo que a crônica dissertativa fala sobre algo sério, mas brinca com isso, mas tende a ser um texto mais leve, mais tranquilo de ler. Mas, por ser mais tranquilo, né, isso aí não quer dizer que ele é um texto que puxa menos do cérebro, muito pelo contrário. Por ele pegar um tema sério, né, em uma forma mais assim suave, ele tem que trabalhar muito a linguagem. Ele tem que escrever de uma forma literária, de uma forma que brinque com as palavras, ou seja, que pegue coisas de outras áreas e tu coloque no teu texto. Vocês viram que ele colocou aqui, ó, eu vou destacar na tela, Oscar Wilde e o Mark Twain. Ele pegou o quê? Conhecimento literário. Já é uma área que ele puxou de fora e colocou dentro da crônica. E no quarto parágrafo, ele pega dois conceitos da biologia, que são as fases do ser humano, né? Nasce, cresce, reproduz e morre, só que ele brincou com isso, e o reflexo condicionado, que ele diz que quando alguém vem com um problema para nós automaticamente, como se batesse no teu joelho e ele fizesse um movimento, nós adiamos. Tranquilo? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês.
e beijo!